Bom, vou falar um pouquinho a respeito de planos de saúde. Tem uma história interessante dizendo o seguinte, que os planos de saúde, não os individuais, aqueles coletivos de empresa, eles sofreram um prejuízo muito grande porque são praticados fraudes pelas pessoas que têm plano de saúde. Doutor Euro Bento Maciel Filho, advogado especializado em direito criminal, aqui conosco. Doutor Euro, muito obrigado pela gentileza por atender a Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. Bom dia aos ouvintes e quem nos acompanha aqui pelo YouTube. Bom dia a todos. Doutor Euro, os planos de saúde coletivos, de empresas, ou às vezes pequeno plano de saúde, três vidas e tal, né? que é aquele que as empresas podem aumentar o plano sem dar vontade, dizer que subiu a inflação. Eles estão dizendo que tiveram um prejuízo, porque as pessoas então praticam principalmente 3 tipos de fraude. Primeiro, elas vão lá e pedem para o médico dois recibos. Por quê? Porque o plano só devolve uma parte do que eu paguei. Então você me dá 2 recibos? Olha lá, esse seria um. Outro é o seguinte, eu levo lá meu filho no médico e falo para ele, olha, faz o seguinte, ele não está no meu plano, tira aí para mim a nota no meu nome. E tira então a nota para o meu nome. Entre outras fraudes que são comentadas. Ou então, até exames que não são realizados, mas que as pessoas pegam a nota e vão lá pedir restituição no plano de saúde. E aí, qual é a transgressão penal disso, doutor? Olha, Heródoto, isso é o clássico exemplo de estelionato contra a seguradora. É o estelionato. É que tem lá o inciso próprio lá do artigo 171, que justamente trata da figura do estelionato contra as seguradoras, contra empresas de seguro. É o clássico exemplo. Né? E não é nada novo, diga-se de passagem. Não é nada novo, é que isso já vem acontecendo há algum tempo? Ah, já. As seguradoras, de uma forma geral, elas sempre foram vítimas de fraudes no âmbito automotivo, no âmbito de vida, no âmbito do seguro-saúde. Isso, infelizmente, é uma prática muito comum, restritivamente no âmbito dos planos de saúde, né, nas empresas que trabalham nesse ramo, essa questão do fracionamento de recibos, até às vezes, inclusive, também há médicos que óbvio que o campo da medicina é um campo muito intrincado também, com nomes complicados, cirurgias A, cirurgias B, como é o direito também, que tem suas peculiaridades próprias, né? O juridiquês. Também temos o mediquês. E quando a gente fala em termos médicos, é muito comum, às vezes, o médico jogar um termo lá de um procedimento realizado, que não é necessariamente aquele, embora próximo, mas Agora, doutor, então se as seguradoras fossem entrar na justiça, ia entupir o judiciário. Olha, Heródoto, aqui, essas práticas são realmente comuns, como eu disse, em diversos ramos, né, dos seguros contratados, né? Agora, é bom deixar claro o seguinte, não é só o segurado quem pratica esse delito. No caso específico do âmbito aqui do seguro, dos planos de saúde, dos seguros de saúde, o médico que concorda com esse tipo de conduta, ao fracionar um recibo, ele está dando o que ao segurado? O apoio, o auxílio material que o segurado precisa para ir lá pedir os 2 recibos. Então, o médico acaba também entrando como partícipe nessa conduta. E curiosamente, normalmente, a corda estoura sempre do lado do segurado. E, às vezes, o médico ele não responde por nada, mas ele entra nisso daí também como partícipe. Ele dá o meio para fraude seja praticado. E, às vezes, as seguradoras, elas possuem, às vezes, um departamento próprio não digo de investigação, mas realmente de compliance interno que apura essas situações. Às vezes, eles realmente conseguem descobrir as fraudes. Agora, doutor Euros, obviamente que isso aumenta o custo da seguradora, ou da seguradora, no caso, e ela repassa isso para os demais, né? Isso. Esse é o ponto. Né? Da mesma forma que quem sonega tributo, que às vezes eu costumo brigar com os meus alunos, é quase um esporte nacional sonegar tributo, lamentavelmente, porque a gente paga tributo alto e tem uma devolução muito baixa do Estado, mas enfim, isso é uma outra questão. Mas quem sonega tributo faz o quê? Faz aumentar a carga tributária para aquele que é correto. Quem comete fraudes contra a seguradora, no mesmo sentido, também acarreta o quê? Esse tipo de reclamação. Nossa, nós seguradoras gastamos muito, há muitas fraudes.
E o que eles fazem? Eles têm que repassar esse custo para quem? Para a parte mais fraca da história, o segurado. Então, aquele que é correto, aquele que faz tudo certinho, que nunca fracionou recibo e coisas do gênero, acaba pagando pelas fraudes praticadas pela maioria, às vezes. Agora, doutor Euro, mas também a seguradora tem aquela história, você vai lá ter um plano individual, eles não te tratam com o mesmo carinho, como se você vai lá com um plano empresarial, não é isso ou não? Te dão café, manda você sentar, certo ou não? O empresarial, eles põem tapete vermelho, você é recebido com café, vermelho, com aguinha. Isso. Já individualmente aqueles planos mais antigos, né, que pagam, tem um regime específico, às vezes que torna até o seguro um pouco mais em conta, é o patinho feio das seguradoras. Isso acontece mesmo. Tá certo. Pois é, a gente vai aprendendo. Doutor Euro, muito obrigado pela gentileza. Imagina, Heródoto, eu que agradeço a oportunidade e fico à disposição para as próximas, se Deus quiser. Mas nós vamos procurar. Muito obrigado pela gentileza. Doutor Euro Bento Maciel Filho. Um abraço, bom dia a todos. Criminal. Fala fácil que eu sou leigo, sou capaz de entender, então todos nós entendemos.